preço isso. Não tem preço. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, a partir... Vamos dar aqui um versículo mais certinho. Vamos ler a partir do verso 1, para que pessoas entendam o contexto. Amém? Presta atenção que a leitura, a carta é escrita para irmãos em Cristo. Amém, irmãos? Aos irmãos das igrejas da Galácia. Amém? Aos Gálatas. É uma região dali da Turquia. Amém? Da atual Turquia. E que na época era um lugar onde tinha algumas igrejas. Vamos lá. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, em algum pecado, vocês que são os espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vou repetir o verso 7. Não se enganem, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Pai, obrigado a Deus pela tua palavra. Ministra a cada um que está aqui presente, que possamos compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Que possamos entender, ó Pai, a tua vontade no nosso coração. E que possamos sair daqui, a Deus, melhores do que aqui chegamos. É a nossa oração, Pai, em o nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Deus, quando criou o universo, Ele estabeleceu leis. Diga comigo, Deus estabelece leis. Existem leis naturais, que dizem respeito ao nosso mundo natural, e leis que dizem respeito ao mundo espiritual. Existem leis estabelecidas que regem o mundo, tanto o mundo natural quanto o mundo espiritual. Se eu falar assim, presta atenção aqui, ó. Se eu falar assim, eu ordeno que você não caia, não vá cair. Ó, espalhou para lá. Por que não funcionou? Por que não funcionou? Eu dei uma ordem para não cair. Alguém arrisca dizer? Ainda bem que não estragou, viu, irmão Décio? Mas eu que tinha aqui perto para fazer o teste. Ainda bem que era de plástico. É óbvio que eu não ia fazer que nem com o microfone, nem com esse vidrinho, né? Porque eu já sabia o resultado.
Porque Deus estabeleceu uma lei chamada lei da gravidade, amém? E não foi o Newton que descobriu ela, foi Deus que fez. O Newton só colocou um nome. Mas essa lei funciona na terra desde Adão. E Deus não vai mudar uma lei por causa de mim, por mais que eu seja um homem amado do Senhor, que tenha entregado a minha vida a Jesus, Deus não vai mudar leis por causa de alguém que queira mudá-las. Hoje já conseguem fazer em alguns lugares aí, criar um ambiente onde a gravidade não atua, mas é algo artificial, porque entrou no ambiente da Terra, está novamente sujeito à lei da gravidade. Assim como existem leis naturais, existem também leis espirituais que não vão ser alteradas por meu bem-querer. Eu não posso mudar aquilo que Deus já estabeleceu. A pior coisa que existe é quando nós batemos de frente em leis que Deus estabeleceu lá atrás, e por ignorância, ou por rebeldia, ou por desobediência, nós ousamos bater de frente com leis pelas quais Deus normatizou a nossa vida. Da mesma forma como existem leis naturais, existem leis espirituais. E nós precisamos ter consciência delas, porque quando nós ignoramos as leis espirituais, nós trazemos graves consequências para a nossa vida e para a nossa descendência. Não é só eu que vou ser afetado, mas também toda a minha descendência. A Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até terceira e quarta geração. Mas vou contar uma coisa boa. Deus é fiel até 1000 gerações àqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Só um amém? Vou dar chance de novo. Deus é fiel àqueles, até 1000 gerações àqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, irmãos, nós precisamos decidir que vida nós vamos ter, que vida nós queremos para nós, que tipo de leis vamos obedecer, que tipo de relacionamento a gente vai ter com Deus e com as pessoas à nossa volta, porque não diz respeito somente a mim, e as pessoas também dizem, a mim é Deus, mas também a mim e as pessoas à volta. Eu faço parte de um ambiente onde eu preciso respeitar a Deus, temer a Deus, mas também respeitar as pessoas que estão à minha volta, porque se eu falhar com o projeto de Deus e não honrar um mandamento que Deus deu, eu estarei trazendo para mim e para a minha descendência, filhos, netos, bisnetos, receberão as consequências daquilo que eu estou fazendo, desacordado, ou distraído, ou brincando, ou por ignorância, não importa, né? Não importa, a lei está estabelecida, se você não honra ela, pode ser por uma brincadeirinha, vai ter consequências. Amém? Se eu passo um sinal vermelho, às vezes não tem consequências, mas às vezes você pode tirar uma vida. Ah, mas não é uma lei divina, pastor. É, mas ela foi estabelecida para nós respeitarmos o próximo. E a Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como a ti mesmo. Então existem leis e elas regem nossa vida, nossa conduta aqui. E quando a gente começa a brincar com as coisas, elas podem trazer consequências graves e inevitáveis. E uma das leis que nós precisamos entender, está descrita na palavra, chama-se a lei da semeadura. Deus fala, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, dizendo, ó, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, certamente vai colher. Amém, irmãos? Então, a primeira
princípio da lei da semeadura é que não existe semente neutra. Diga para o seu vizinho aí, não tem semente neutra. Todo dia você está semeando. No mundo espiritual, todo dia você está semeando. Não tem jeito, um dia, pastor, eu não semear. Se você está vivo, você está semeando. E não existe semente que não vai produzir. Todo dia você planta sementes no mundo espiritual. Todo dia. E já vou falar por quê. Mas por quê que eu estou falando isso? Porque não existe um dia em que você não semeie. Não existe um dia que você não vai plantar uma semente no mundo espiritual. Quando alguém corta na sua frente no trânsito, o que você fala? Oh, seu! Ou você pode assim, oh Deus, vai abençoando aquele irmãozinho ali. Né, Milton? Bendito irmãozinho que está com pressa. Vá com Deus, Senhor te guarde. E não encontre ninguém com um berro ativado. Não existe semente neutra. Não existe semente neutra. Todos nós estamos semeando todos os dias. Ou semeamos vida, ou semeamos morte. Ou semeamos vida eterna, ou corrupção e morte. Tudo depende de qual bornal você está tirando as sementes. Você tem do seu lado esquerdo e direito, né? Não vou falar qual lado, que é o lado de Deus, porque senão vão pensar que eu sou político, né? Vão falar que o da esquerda é ruim e o da direita é o bom, né? Vai dar ruim, né? Ok, não tem nada a ver, irmãos. Você tem um bornal do mal e um bornal do bem. Um bornal de Satanás e um bornal de Deus. Coloca lá, Deuteronômio, capítulo 30, verso 19 e 20. Neste dia, chamo o céu e a terra como testemunha contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos. Ame o Senhor nosso Deus, obedeçam o que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Assim vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Então aí, o que Deus diz? Escolhe a vida, escolhe andar comigo, escolhe honrar os mandamentos, me conheça, ande comigo, deixa eu ir com você, deixa eu construir e fazer a sua história. Falei para o Rafael, lá no café, quando voltamos da montanha, ele todo animadão, né? Falei, Rafael, o nosso único problema, Rafael, é que nós queremos tirar o protagonista da nossa vida. Queremos construir um filme, uma história, onde Deus não faz parte dela, onde Ele é o último que a gente se lembra. Deus, Ele é o protagonista da tua vida, Ele é o ator principal. Ele criou você, dentro de você tem um lugar que cabe Ele certinho. E sabe o que nós fazemos? Nós escolhemos tirar Ele e vai dizer, eu faço ela, eu me garanto. E assim a gente constrói uma vida onde Ele não faz parte. Destruímos a oportunidade do Criador construir uma história na nossa vida. Desprezamos, deixamos de lado. E vamos construindo um sonho, um projeto. E se não é a misericórdia de Deus cuidar de nós, nem hoje estaríamos aqui. Eu estou falando de um Deus que atravessou na minha vida. Porque eu não queria nem ser pastor, muito menos eu gostava de igreja. Sou filho de pastor, me confesso que eu fiquei uma época sem ir na igreja, porque eu estava longe dos meus pais e não tinha ninguém para me cobrar para ir na igreja. Pastor Lael, você passou essa época? Passei, não, eu ganhava dinheiro é bom, que dá uma certa segurança.
E a gente vai construindo a vida achando que vai dar tudo certo. Irmãos, vai dar dando tudo errado, porque quando ele sai do lugar que é de direito dele, a vida vai sendo construída e ele não consegue entrar, porque você tem o direito de escolher quem é o ator principal. Você tem o direito de ser: Senhor, controla a minha vida, cuida de mim, dirige a minha vida. Você precisa decidir, escolher a vida, porque ele não vai invadir. Ele não vai forçar a barra. Ele te dá a oportunidade de você escolher entre a vida e a morte. Por ele na sua frente, ou desprezá-lo e desonrá-lo. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não falou um caminho, falou o caminho. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele disse mais: eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á. Irmãos, está claro, muito claro. E nós precisamos decidir colocar ele no lugar de direito. Toma as rédeas, controla, dirige. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como já está escrita no céu. Não quero nem saber o que é o meu plano. Eu quero a tua vontade. Eu quero os teus planos. Eu quero os teus projetos. Eu quero os teus caminhos. Eu quero o Senhor na frente. E não importa se vai me agradar ou não vai me agradar, se eu vou gostar ou não importa, não quero saber. Se está gostoso ou não, se é alegre, não importa. Eu quero ter a única certeza de que o Senhor está na frente. Construindo. Porque tudo que é feito na rocha, pode vir tempestade, pode vir o que for, vai subsistir. Porque Ele está na frente. Sem Ele, disse Jesus, sem Ele nós nada podemos fazer. João 15. Segundo princípio. Amém? O que são as sementes? Sementes são palavras, atitudes, ações e, eu acrescento um aqui, pensamentos. Amém? Quais são as sementes que a gente planta todo dia? Pensamentos, palavras, atitudes e ações. Por isso que não tem dia que você não planta. Alguém pensou hoje? Acho difícil algum homem ficar na caixa do nada o dia inteiro. Alguma coisa ele pensou aí. Tem hora que a gente fica na caixa do nada e realmente a gente não está pensando nada, viu, irmãs? Não sei como é que vocês entendem isso, mas é possível que o homem, quando entra na caixa do nada, você pergunta: o que você está pensando? Estou pensando em nada. Nada. É possível isso? Para a mulher, irmão, isso é uma crise, porque ela não acredita que isso é possível. É possível, irmã, é possível. A gente está assim, ó, tipo assim, desligado. O que você está pensando? Você está sorrindo? Não, eu estou do nada. Está lá no nada, né? E não tem nada lá para pensar. Mas é impossível um homem ficar o tempo todo no nada. Né, Modécio? E o problema é quando liga. Sai do nada o que pensa, o que fala e atitudes que vêm acompanhados disso. Por que eu coloco pensamentos? Se começar a pensar um monte de besteira, o que você vai fazer? Vai acabar falando sobre aquela besteira que você está pensando. Porque a Bíblia diz que aquilo que o coração está cheio, daquilo a boca fala. E se a gente fala alguma coisa que não está em conformidade com a vontade de Deus, você está ali semeando o quê? Vida ou morte? Morte. Se eu pego e começo a falar mal de alguém, de denegrir a imagem de alguém, julgar alguém, a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados. O que a Bíblia está falando? Não julgue o seu irmão. Amém, irmão? E a gente julga sim ou não? Ah, mão desce, eu não sei não, hein? Sei não, né? Começa já a pensar besteira. Julgar. Mão Milton, né?
irmão Sebastião, né? Pastor Adilson, pastor Lael, tem alguém que pensa besteira? Não pensa, irmão, não pensa, não vale a pena. A Bíblia diz, pense. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas 6, eu gosto de Gálatas, porque isso aqui, irmãos, ó. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, diga para você vizinho aí, você não é nada. Ok? Se você acha que é alguma coisa, você não é nada. Se você julga ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então, quando você pensa que é alguma coisa e não é nada, então já está se enganando. Olha o verso 4. Mas cada um examine o seu próprio modo de agir. Irmãos, a Bíblia não chamou você para examinar o modo de agir do seu irmão. Deus fala, faça um exame da tua vida e de como você está. Irmãos, tem irmãos que têm uma capacidade, ele não está bem, ele não está num bom momento e ele começa a julgar os outros. O fulano, né? O fulano devia pintar o cabelo, está ficando branco, né, Wesley? Devia passar né? O irmãozinho lá podia construir uns cabelos aqui que está faltando já, né? Então não está ficando legal, né? E estou falando coisa que não tem nada a ver, mas tem vezes que fala coisa séria. Né? E começamos a julgar, a fazer palavras, lançar pré-julgamentos, lançar palavrões. Né? Aqui todo mundo é santo, não fala palavrão. Né? Nenhum amém saiu, então tudo bem. Aleluia. Misericórdia, né? Nós somos chamados, irmãos, para gerar vida, e as nossas palavras são para gerar vida. E todo dia nós somos tentados a falar coisas que não agradam a Deus e que não bendizem. A Bíblia diz, se você fala mal, julga o irmão, lance uma palavra contra o seu próximo, a Bíblia diz, como alguém pode maldizer o seu próximo, sendo que aquele que ele está nominando é criado à semelhança de Deus. Quem é você? Quem nomeou você para julgar alguém? Quem lhe deu o direito de falar mal de alguém? Quem lhe deu? Você é um usurpador. E sobre a sua vida e a sua descendência estará a maldição se você não se arrepender. É isso que a Bíblia diz, de Deus não se zomba. Quem acha que, eu posso falar, não tem problema, falo mal hoje, falo mal amanhã, não acontece nada. Vai acontecer sim, porque os seus filhos vão ficar endurecidos, seus netos vão ficar endurecidos, e tudo que você acha que vai acontecer, não irá acontecer por causa da sua falta de discernimento e de temor. Por quê? Porque quando você não cuida dos seus lábios, você está amaldiçoando a sua descendência. Você está destruindo a oportunidade dos seus filhos de ter uma experiência com Deus. É sério, irmãos. Por isso que é bom ser fleumático, né, Wesley? Ser fleumático é bom, irmãos. Eu sou fleumático. Sabe o que o fleumático faz? Ele não fala nada. Fala só o que precisa. Então, tem hora que dá vontade de falar? Dá vontade de esgoelar. Mas não faz nada não. Fique quietinho. Né? Tem hora que a tentação vem. Irmão, e tentação vem. Vem. Tem hora que o diabo usa quem for necessário para pegar você. Para tentar tirar você do sério. Não é a gente. E às vezes, dentro da sua casa, tem alguém que fica lá, ó, não é a gente. Pastor, você está falando que é nós mesmo. Que a maior crise é onde? Casal. Maior situação, o lugar onde nós mais somos provados, irmão, é relacionamento do nós dois. Marido e mulher. Aonde a coisa pega, tem dia que a mulher está animada para falar, e ela começa a apontar algumas coisinhas que nós não gostamos de ouvir, não é, homens?
Não dá para falar outro horário, esse horário não está legal para você conversar isso. É assim, Diego? É assim ou não é? É. E começa a falar, e a mulher precisa, irmão, a mulher precisa falar para ficar calma. Homens, aprendam essa que eu aprendi nos 30 e poucos anos de casado. A mulher precisa falar para desestressar. E você, meu irmão, você precisa ficar quieto para não estressar mais ela ainda. Porque se você responder na hora errada, do jeito errado, você vai conhecer o inferno dentro da sua casa. É ou não é? Estou aqui falando ou não? É verdade ou não é? Homem... Irmãos, minha esposa é uma mulher de Deus, mas tem hora que ela precisa falar, e tem coisa que ela está falando, eu já estou sabendo, mas ela está falando, que ela precisa desestressar. E quem que tem que ser homem de Deus para suportar a pressão? Quem é homem? Levanta a mão. Você que levantou a mão. É isso aí. É isso aí. Meu irmão, fica quietinho, ouve tudo. Não responde, não reage. Né? Então, a hora que eu estou dirigindo, ela tá, não tem jeito de escapar, né? Está ali do lado. Aí você tem que tomar cuidado, porque você tem que continuar cuidando do trânsito, sem perder a cabeça, né? Porque os caras continuam fazendo coisa errada aqui, tem alguém aqui do lado, né? Amém, gente? Palavras, pensamentos, atitudes e ações são as sementes. Querido, abençoe sua esposa. Digo isso como homem de Deus, eu tenho que abençoar ela. E tem hora que ela não está legal. Por isso que Deus colocou o homem como cabeça. Porque o homem tem que ter estrutura para cuidar da sua mulher. E o homem que não suporta a pressão, precisa fazer um encontro. É isso aí. Simples assim. Se não consegue cuidar nem da sua mulher, vai querer cuidar de quem? Não, irmãos. Está perdendo a paciência, irmãos? Faz um encontro. Faz um encontro com Deus. Deus tem um projeto para você nesses 3 dias, 23, 24, 25. Deus vai encher você do Espírito de Deus, de uma forma tal que você vai olhar para o lado, vai, depois de ouvir tudo que ela falou, você falou, eu te abençoo em nome de Jesus, você é mulher da minha vida. Irmãos, e tem muitas vezes que a mulher fala aquilo que eu preciso ouvir, só que o lugar às vezes não é propício, a gente não está legal, não é gente? A gente não está bem, a gente não está bem, e quando a gente não está bem, a gente vai recorrer àquele que está à direita do Pai, e vai dizer, Deus me segura agora, que eu não vou falar besteira aqui, porque se eu vou deixar minha mulher pior do que ela já está. Porque às vezes a mulher está vendo alguma coisa que nós não vemos. Estou certo, irmã? Sim ou não? A mulher consegue ver algumas coisas que o homem não vê. E aí, nós não queremos ouvir, nós queremos que a adivinhação, a revelação venha de Deus, não queremos que Deus use ela, mas Deus está usando a sua esposa, porque Deus não vai usar outro para mostrar para você que a coisa não está legal, Deus vai usar a sua esposa, que está vendo que a coisa com os filhos não está legal, que algumas coisas no trabalho não está legal, algumas coisas da casa não vai bem, então alguém precisa falar, e nós que somos homens, precisamos escolher qual semente nós vamos plantar. Qual semente? Qual semente você tem plantado ao longo da sua vida? E eu tenho uma notícia. Terceiro princípio. Uma notícia não muito boa. A colheita sempre é num tempo diferente da semeadura. A gente planta aqui atrás uma frase que não foi de Deus, e acha que, porque eu estou aqui na igreja hoje, está tudo apagado lá para trás. Não está, meu irmão, você precisa quebrar o que você plantou.
Você precisa anular a semente que você plantou lá atrás, antes que você venha colher. Porque você plantou uma palavra, uma frase, lançou algo que não veio de Deus lá atrás e plantou. Se você não desfazer, não tirar a semente de lá, ela vai frutificar e vai trazer maldição. É sério isso. A colheita é num tempo diferente da semeadura. Sempre. Você semeia aqui para colher amanhã. Você semeia aqui para colher amanhã. Pastor, e aí como é que faz? Você precisa discernir, lembrar do que foi plantado lá atrás. E uma das coisas que nós trabalhamos no encontro de uma forma muito clara é fazer você lembrar do que você plantou lá atrás, para que você venha nos 3 dias anular o que foi plantado lá atrás, que você nem lembra mais. Por que nós jejuamos e oramos no encontro? Para que Deus traga a tua memória. Nós temos uma dinâmica no encontro para fazer você lembrar o que ficou para trás que precisa ser anulado. Porque se deixar correr, quando vier a colheita, mas eu estou na igreja, eu estou fazendo tudo certinho agora. Mas você deixou a semente suja lá atrás, a semente do inferno plantada. Você não cancelou, você não tirou ela da terra. Tudo que é plantado no mundo espiritual, Satanás tem legalidade para trazer a colheita lá na frente. Você plantou uma palavra que não foi gerada em Deus. Satanás tem direito de fazer você colher lá na frente, se você não se arrepender e lembrar dela. E é por isso, irmãos, que nós precisamos ter consciência dessas coisas. E não brincar com palavras. E se mesmo que você não lembre, se você dobrar os seus joelhos e começar, ó Deus, né? Eu preciso lembrar, meu irmão, o que não lembrar no encontro, Deus vai trazer à tua memória, porque eu conheço pessoas que tiveram experiências tremendas. Me lembro um dia de um rapaz que estava aqui na igreja, já tinha feito encontro, e a Rosana foi orar com ele e lembrou de um episódio da vida dele. Mas sabe do que episódio que Deus lembrou? Já tinha feito encontro. E a Rosana foi orar com ele, ó, Deus me mostrou um negócio aqui. Deus mostrou que você fez isso, você queria tirar sua vida. Já era membro da igreja, irmão, batizado com o Espírito Santo, já falava em outras línguas já. Você precisa pedir perdão, porque aquele dia você quis tirar a sua vida. E Deus te deu um livramento, você está vivo hoje, porque Deus te deu forças para você reverter, e você conseguiu salvar a sua vida, irmãos, e ele pediu perdão a Deus naquele dia. Por quê? Porque Deus quer apagar as sementes que você plantou lá atrás. Deus é o maior interessado em anular as sementes do inferno que foram plantadas lá atrás. Então você precisa ser homem, e dizer, Deus me ajuda aqui. Porque todos nós, sem exceção, plantamos um monte de coisa lá atrás que Deus não quis. E não é porque eu estou agora aqui na igreja, está tudo bem agora, estou louvando a Deus. Não, você precisa olhar para trás e começar a cancelar aquilo que Deus não plantou na tua vida, antes que a colheita chegue. Antes que a colheita chegue. De Deus não se zomba, tudo que o homem semear, certamente se fará. Estou sendo claro, irmãos? Amém? Pré-encontro. Quarto princípio, último, para encerrar. Você sempre colhe mais do que você plantou. Se você plantou uma palavrinha, lá vai ser um tufão. Quer ver o texto bíblico? Vamos lá. Oséias 8:7. Semearam ventos e colherão. É isso aí. Você semeia vento aqui,
O que você vai colher lá? Tempestade, furacão. Por quê, irmãos? A gente sempre colhe mais do que a gente plantou. Um grão de trigo dá quanto? Um grão de milho dá quanto? Um grãozinho de milho dá quantas espigas num pezinho de milho? Rosana falou que tem uns que dá até 4 espigas. Quanto tem uma espiga de milho? Quantos grãozinhos tem? Mal. Alguém sabe aí quanto? Quem mexeu com milho aí? Quantos grãozinhos tem na espiga, se for daquela bem carregadinha? Um grão. Se der 4 espigas, irmão, pode chutar aí, tem mais de 1000 lá dentro. Sem dúvida. Então, nós precisamos ter consciência disso. De que o que ficou para trás, eu preciso ter consciência. E por isso, nós fazemos um encontro com Deus e reservamos 3 dias para você ficar quietinho. Quietinho, lembrando, Deus, estou aqui, eu quero apagar o meu passado, quero limpar tudo que ficou para trás, porque eu não quero colher nada que Jesus não plantou na minha vida. Pastor, tem um jeito de anular? Tem. Uma das coisas que nós aprendemos no encontro é que pecado tem nome. Pecado tem nome. Deus, estou aqui hoje, Senhor, orando, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Ok? Quando não é deitado já, né? Deus perdoa os meus pecados de hoje, em nome de Jesus, amém. Primeira pergunta que Deus falou assim: qual pecado você quer que eu perdoe? Qual? Pecado tem nome. Você vai aprender sobre isso no encontro. Pecado tem nome, tem que ser confessado individualmente. Cada palavra. E por isso nós estamos orando para que Deus crie um ambiente favorável para que você se lembre. Quando você fizer no encontro que foram lembrados de pecados que só veio à tona lá no encontro. Não é verdade? Só lá no encontro. Porque, irmão, não existe. Se o Espírito Santo não trazer a consciência, nós vamos ficar perdidos. E Satanás vai ficar rindo de nós. E nós precisamos anular as sementes antes que elas comecem a frutificar. E eu sempre digo, ninguém vem a Cristo na hora errada. Sabe por que você está vindo para Jesus, Lucas? Porque tem algumas sementes que estão querendo brotar. E que você precisa anular elas antes que brotem. E depois vai ter encontro das meninas também aí, né? Vai ter encontro das garotas, para que as meninas também venham anular as sementes lá de trás. Amém? Amém, irmão? Como anular as colheitas indesejadas, pastor? Nutrir um sincero arrependimento, reconhecendo um por um tudo que aconteceu, tudo que não veio do Senhor, tudo que é vínculo, aliança, pactos e coisas que foram marcadas no passado com palavras, pensamentos, atitudes e ações que precisam ser canceladas, anuladas, para que permaneçam somente aquelas que estão escritas no livro de Deus, lá no céu. Diga lá no céu. Mais alto, diga lá no céu. Tem escrita uma história de Deus para mim. Amém, irmãos? Davi fala, todos os meus dias estão escritos no teu livro.
O problema são aqueles dias em que eu não deixei Deus escrever, só eu escrevi. E aí, irmãos, só caca, só coisa errada. E aí depois a gente tem que sair limpando, confessando, se arrependendo, olhando para trás, falando: Deus, me perdoa, aquilo que eu fiz lá, aquela palavra que eu falei para minha mulher, aquela palavra que eu falei do fulano, do ciclano, julguei meu irmão. Irmãos, todos nós temos um passado que precisa ser rejeitado e anulado para a glória de Deus. Amém? Amém?